mais de 200 trabalhos científicos e se fez uma análise de metadados bueno, se encontrou uma variabilidade muito grande de perdas. ¿Por quê? Porque, claro, cada perda depende da situação epidemiológica, mas uma constante, todos se perdem, todos deixam de ganhar quando há PIRS, quando há co-infections, né? Quando há micoplasmas, quando há influenza. Hola a toda nuestra audiencia, es un placer estar otra vez con ustedes. Soy Laura Batista y el día de hoy tenemos el gran placer de poder platicar con Luis Guillermo Oliveira. Voy a permitir que Luis Guillermo se presente, ya que nos acaba de contar que en este momento está haciendo una estancia allá en Cataluña. Entonces voy a permitir que él, Luis Guillermo viene de la Universidad Estatal Paulista, obviamente de Brasil, y vamos a permitir unos minutos para que nos platique él las cosas interesantes que está haciendo por allá en Cataluña. Luis Guillermo, muy buenos días, muy bienvenido a nuestro episodio de CerdoCast. Es un placer poder platicar contigo y nos encantaría que nos platiques qué estás haciendo hoy fuera de tu país, por favor. Claro, claro. Laura, muy de gusto. Fico encantado con la invitación de CerdoCast y estar con vosotros en esta oportunidad. Para mí es muy precioso. Fico muy feliz. Muchas gracias porque es una equipe y tú tienes un trabajo también brillante por toda la producción porcina en Latinoamérica y en el mundo. Y particularmente soy un admirador de tu trabajo. Então, para mí es una oportunidad tremenda. E, claro, fico muito contente e posso, né, compartilhar com vocês algumas experiências que temos, né, investigações acá em Brasil também. Bueno, sou professor universitário, né, como disseste, em Brasil, e a universidade é a Universidade Estatal em província de São Paulo, e trabalhamos especialmente com enfermidades respiratórias de cerdos. E o modelo principal é os estudos com micoplasma, né? Micoplasma é nosso principal modelo, pero que sim, hacemos outras investigações, como agora estamos fazendo investigações também com pleurésias e também tivemos oportunidade de trabalhar um pouco com salmonela, né? Também. E, bueno, em tema de sanidade, né? E como habló, estou em Espanha, em Catalunha. Estou fazendo uma instância de pós-doutorado com a equipe de IRTA, né, que é no Instituto de Recerca e Tecnologia Agropecuária, fica pegado à Universidade da UAB. E bueno, estamos investigando temas com microbiota. Este é um tema muito emergente e é um tema importantíssimo perante o cenário de restrição de uso de antimicrobianos e todo o cenário de promoção de saúde porcina, de saúde, num cenário que está cambiando muitíssimo. Então, entender o efeito que a microbiota tem, junto com vacunas, né, junto com mudanças de ambiente e todos os estudos longitudinais. Então, estamos mirando isto agora e a equipe acá é uma equipe preciosa porque tem experiência e é um tema muito complexo e muito apaixonante também. Então, é isto. Estou acá e bueno, animo todos os estudantes e também veterinários que façam esse processo de internacionalização, porque é muito rico, né? Ter a oportunidade de vivenciar em outra realidade em outro país é uma oportunidade para aprender muitíssimo, muitíssimo, porque cambiamos informações e teremos a oportunidade de trazer informações novas e outros pontos de vista. E a Europa vive uma situação muito interessante em Espanha, com o cenário de redução de antimicrobianos, que para nós em Brasil vai se quedar em breve. E teremos que estar muito atentos. E, claro, são coisas que a ciência tem que ajudar muitíssimo, muitíssimo, porque senão, se hacemos coisas sem ciência, corremos un riesgo muy grande, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Nos has dado ya una visión de lo que estás haciendo. Y quisiera yo preguntarte, por favor, Luis Guillermo, el día de hoy,
¿cuáles considerarías tú que son los patógenos más importantes respiratorios? Porque va cambiando, ¿no? Pero sorprendentemente, conforme uno va caminando por el mundo, yo creo que hay algunos que se mantienen y a los que a veces no le estamos dando la importancia que tienen, a veces los consideramos secundarios. Entonces, por favor, ¿cuál es tu visión frente a esto? É uma boníssima pergunta, Laura, porque vivimos cenários um pouco distintos, né? Se vou falar da realidade em Brasil, temos uma situação em Brasil que vivimos num país que está livre de PIRS. Para nosotros esta es una situación espectacular, espectacular cuando miramos los problemas respiratorios que tenéis en Estados Unidos, que tenéis aquí en España, en Canadá, México y otros países. Entonces, en Brasil lo consideramos una situación en que los problemas respiratorios están mirados en influenza, micoplasma, e depois está muito emergente alguns secundários. Nós fazemos uma investigação no ano de 2016, 2017, onde investigamos estes patógenos em várias unidades produtivas do estado de São Paulo e outros no estado de Goiás, onde temos características de produção distintas, uma com granjas de ciclo completo e outras com o processo de integração, de empresas que fazem integração. E o que tivemos nesta oportunidade? Muita soroprevalência, muita ocorrência de influenza, micoplasma, 80%, 80% hace uma prevalência altíssima de las lesiones, claro, com distintas áreas de lesiones. Y bueno, los patógenos como actinobacillus, solo 5%. Entonces, en aquella época, hasta a 5 años, lo APP, lo actinobacillus, no era importante. Ahora se cambió lo APP, hubo un acréscimo de problemas con APP. Para nosotros hoy, lo APP es un desafío a campo en varias unidades de producciones. Entonces temos que considerar isso. Os patógenos vão se cambiando, vão nascendo de acordo com a situação epidemiológica. Agora, claro, quando pensamos na situação de micoplasma, temos a oportunidade de trabalhar com granjas livres. E isto, em nosso país, ainda temos que incentivar, nós temos que difundir essa ideia de granjas livres, que é um ganho tremendo. Em Norte-América, se consideramos, por exemplo, Minnesota, Iowa, há um trabalho belíssimo que é a ser feito com diversas granjas livres de PIRS e micoplasma. E tem ganhos produtivos tremendos. Bueno, e se falamos da situação de outros países como Estados Unidos, Canadá e também aqui na Europa, temos o PIRS e também esses outros, Também falamos em Espanha, por exemplo, a situação de micoplasma é extremamente difundida. A situação de pleuresias por Actinobacillus pleuropneumoniae em França é tremenda. Então, temos sim os desafios respiratórios com esses patógenos em todos os países, claro, cada tendo uma situação distinta. Luis Guillerme, como dices, obvio el tamaño de granjas, la epidemiología ha cambiado muchísimo, entonces se han vuelto patógenos que nos están retando fuertemente, como dices tú. Yo creo que independientemente de tener PIRS o no, otra vez los pusimos como patógenos primarios. Entonces, tú tienes una valoración de las pérdidas económicas que están causando estos patógenos per se. No sé si lo tengas en el mundo, pero al menos en el contexto de Brasil que nos acabas de mencionar. Claro, Laura. Esta pergunta é uma coisa muito interessante, porque eu costumo falar para as pessoas, para os investigadores e também produtores, que a ocorrência de algumas enfermidades não são só perdas, mas temos que cambiar nosso pensamento, não como perdas, pero são oportunidades de ganhar que estamos deixando ao lado. Então, são oportunidades. Por exemplo, a micoplasma e a pneumonia, a infecção, o animal se perde muitíssimo em ganho de ganância diária. Se perdemos em eficiência alimentar e não em mortalidade.
Perdemos em lo uso de antimicrobianos, em lo uso, por exemplo, de vacunas, e esse animal não tem um desempenho como os outros animais que têm uma saúde respiratória adequada. Então, temos sim muitíssimas investigações que nos mostram, por exemplo, que as perdas econômicas por causa de micoplasma, tá? Bueno, vou falar de micoplasma. Temos de $3 hasta $16 por cerdo que vai à faena, o cerdo terminado, né? Então, temos uma perda que se varia de 3 a 16. E vale, temos alguns estudos, agora, hasta poucos dias, hace um estudo, uma publicação muito interessante, onde se fez uma revisão uma revisão sistemática de vários trabalhos, aonde se colocou as perdas causadas pelas enfermidades respiratórias. E, bueno, esse pegou mais de 200 trabalhos científicos e se fez uma análise de metadados bueno, se encontrou uma variabilidade muito grande de perdas. ¿Por quê? Porque, claro, cada perda depende da situação epidemiológica, mas uma constante, todos se perdem, todos deixam de ganhar quando há PIRS, quando há co-infections, né? Quando há micoplasmas, quando há influenza. Tá? E acá em Brasil, o que temos de experiência prática? Nós performamos um trabalho recente, esse trabalho foi hasta 3 anos, quando tivemos a oportunidade de acompanhar lotes desde a entrada da terminação, do finish, do período final, né, hasta a faena, né, hasta a final do ciclo, e marcamos esses animais, pesamos e acompanhamos esses animais, né, e lá no frigorífico, no matadeiro, podemos quantificar as áreas de lesões. Bueno, fizemos grupos, né, e o que observamos? Observamos que se tenéis grupos, né, com de 0,1 a 5% de área de lesão, ou seja, muito, muito chiquitita a área de lesão, já temos perdas importantes, né, de retorno financeiro. E quando comparamos os diferentes grupos, vimos que animais que tinham 15% de lesão, de área de lesão, frente a outros com que de 0 até 5%, nós perdemos $6,50 por animal, por animal terminado. Então, este é uma constante. Então, temos aí esses tipos de perdas, que sim, os dados científicos todos nos mostram, né, revelam que sim, as perdas são consideráveis, e é interessante porque os dados de Brasil, assim como os dados de Estados Unidos, há uma confluência. Um corrobora com outro. Oye, Juan Guillermo, entonces, y claro, nos acabas de dar un punto que a veces, como dices tú, pensamos, bueno, Brasil no tiene PIRS, entonces no tiene por qué tener esas pérdidas, pero nos comentas, ¿no? Porque cada patógeno es independiente. Y también por lo mismo que dices tú, hemos ido cambiando los sistemas de producción a sistemas muy grandes, donde tenemos muchos animales y cada vez se complica más el que podamos dar esa atención individual. En tus estrategias, ¿qué al público que nos está oyendo? Porque obviamente, y también mencionaste el APP que ha cambiado, justamente el otro día platicaba con Marcelo Costa, que me dice, estamos viendo serotipos de APP que no habíamos visto. Micoplasma, aunque hasta la fecha no nos los han separado ni por cepas, ni por serotipos, ni nada, pero yo lo veo, yo me acuerdo que antes le llamábamos un secundario, si corriges lo demás no vas a tener problemas. Pero te estoy escuchando y que nos estás diciendo mismo una pequeña lesión, ya está hablando de pérdidas, y sobre todo hoy que el costo de alimento es tan alto, ¿no? Y que los precios del cerdo, ahora donde estás en España, siguen siendo muy buenos, pero justamente estuve en Colombia la semana pasada y todo el mundo está diciendo los precios en Sudamérica, en Centroamérica, estamos batallando. Entonces, tus estrategias generales para tratar estos patógenos, para
intentar reducir al máximo estas pérdidas económicas. ¿Qué nos platicarías sobre todo, Juan Guillermo, que se nos viene encima? Eso ya es inevitable, la reducción de antibióticos. Eso no nos lo vamos a poder quitar de encima. Bueno, essa é uma pergunta muito complexa, porque temos várias coisas para considerar, claro, né? Lo primeiro que vou fazer um desafio ou fazer uma proposta para que aqueles que escutem é que tenhas a gana de pensar em rebanhos livres, né? Pensar que temos um objetivo de buscar rebanhos livres. Esse seria um primeiro cenário, claro, no Golden, né? Vamos pensar que esse seria, né, o nosso melhor. Bueno, não posso, por uma série de coisas, não posso. Claro, aí vamos trabalhando nos diferentes aspectos. Não há... Déjame interrumpirte y preguntarte. Nos has hecho el mejor desafío. Si por algo, porque hoy no todas las casas genéticas, aún a pesar de que tienen muy buena calidad, no nos pueden ofrecer a veces libre micoplasma. Pero bueno, y eso creo que ahí es donde viene un reto, ¿no? Porque pues, si ya lo compras positivo, ya vamos perdiendo. Pero tú, y para que nos digas después tu segundo, ¿tú crees, tú has trabajado, porque es un proceso largo por la persistencia del micoplasma? Tú sí, en tu experiencia, si tenemos paciencia y hacemos las cosas, ¿consideras que sí podríamos irnos a trabajar, o sea, hacer un hato libre? ¿Cómo la ves? Para ti, te hablo com a experiência dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil, as granjas livres são só as granjas que receberam animais livres. Nós não tivemos nenhuma experiência até agora de um processo de erradicação medicamentoso, com uso de medicamentos. Não tivemos até agora. Temos um projeto com a gente de Mato Grosso para fazermos isso, começarmos este projeto. Então, não tenho particularmente experiência, pero que a experiência dos Estados Unidos, e isto está reportado também em artigos, sim, os projetos que se fazem com protocolos de close, fechar os rebanhos, né, onde cerramos os rebanhos e hacemos medicação, se pagam. E mesmo que o rebanho, né, a granja, se fique só um ano livre e depois se infecta, já houve o retorno financeiro, né, desejado, já se pagou o projeto. Então, isso está comprovado, Então, seria isto que poderia falar com mais propriedade. E bueno, e quando falamos sobre os métodos de controle, temos que ter uma coisa. Quais são nossas armas? O que podemos pegar de armas para isso? É claro, neste momento não vou considerar antibióticos, pero que antibiótico é importantíssimo, é uma ferramenta extremamente importante, mas não vou considerar neste momento. Vou considerar, primeiro, né, aspectos imunológicos. Sim, temos que considerar muitíssimo, temos vacinas buenas, pero claro, a indústria de vacinas ter que mirar isto e melhorar cada vez mais, buscar uma imunidade protetiva mais assertiva, né? Principalmente buscando maior produção de imunoglobulinas A, proteção de mucosa, né? Pensando em la variabilidade genética. Então, também a indústria de vacinas tem um caminho para melhorar as vacinas. Mas imunidade protetiva é um caminho certeiro. Isso temos que, sim, trabalhar com imunidade. Outro que é muitíssimo importante é a aclimatação das hembras, das cachorras, não? Sim, a aclimatação é um ponto, é uma estratégia, de certa forma, muito simples, pelo que poucos fazem. Não sei a realidade em Latinoamérica por completo. E no Brasil temos que incentivar mais gente para que façam as aclimatações. Porque, é claro, o micoplasma se aproveita da situação epidemiológica e sim, há reinfecções, há cepas distintas. E se não fazemos essa estratégia de aclimatação, evidente que vamos ter problemas, né? Quanto mais temprano é a infecção, pior é para o sistema.
Y claro, Esa pregunta te la hago, entonces, pero no para las hembras de aclimatación. Tú prefieres aclimatar vamos a llamarlas jóvenes, que es lo mismo que haríamos con otros patógenos. Entonces, igual, tú las traes a tus hembritas jóvenes, mismo si es solamente mico. También tu recomendación, porque tuvimos el otro día una plática en Colombia de si no, porque yo también me encanta meterlas lo más joven justamente para que, como dices tú, se enfermen y se recuperen. Entonces, en tus aclimataciones, tú nos recomendarías, tráela lo más joven posible. creio que há muitos materiais técnicos que dão essas sugerências, e sim, não há dúvida que quanto mais jovens se puder fazer a aclimatação, melhor é para o sistema. Porque sim, essas são as maiores excretoras de micoplasma, e se os lechones têm contato com as hembras que estão excretando, vão ter as infecções mais jovens e vão ter mais tempo para perdas de ganância diária, para disseminação de los micoplasmas em el sistema. Estamos falando de uma enfermidade que tem 70, 80 dias de período crônico da enfermidade e depois mais tempo excretando. Então, sim, aclimatar é um caminho certeiro, é um caminho que sim, temos que considerar. E, bueno, no terceiro momento, temos que pensar nas estratégias ambientais. Las estratégias de manejo, que, claro, não vou aqui falar sobre manejo, mas, bueno, por esses dias me causou uma surpresa. Estou ficando um pouco velho, né, viejo, e a gente não conhecia Madec. Estávamos falando com a turma e não conhecia de François Madec, as instruções de Madec que foram bueníssimas para toda a porcinocultura, com os eventos de circovírus e outros. E me causou uma surpresa, porque, né, se Imadec o que falava são coisas de manejo, são coisas ambientais, são coisas de detalhes que fazem a produtividade. Então, por exemplo, em Brasil temos um desafio, um problema muito grande com a mescla. Hace muitas mesclas, né? Hace muitas mesclas, e isto é terrível. Isto é terrível. Não sei em outros países, pero creio que não muito, mas em Brasil o sistema hace ainda muitas mesclas. E claro, se temos mesclas, só isto já nos coloca numa situação de risco muito forte. Acá em Espanha não. Sí, Luis Guillermo, te interrumpo porque sí se está haciendo cada vez más, porque no se está, como dices tú, no están hablando contigo de tu experiencia. Yo sé que en Brasil se usa mucho. Nosotros en otras partes de Latinoamérica no lo usábamos tanto, pero hoy para llenar espacios completos pensamos que es lo mejor e igual que tú yo considero que estamos cometiendo un error fuerte. Quando pensamos em la salud porcina é problemático. Bueno, posso fazer um exemplo muito simples para a audiência. Quem tem hijos pequenos, quando tu regressa de vacaciones e coloca tu hijos em la guarderia, o que acontece? La primeira semana se regressa para casa enfermo. Bueno, estás explicado la mezcla. Buenísimo, só isto, está explicado. Tu hijo retorna, eu tenho hijos pequenos, o primeiro mês é só enfermedade em minha casa. Então, está explicado. A mescla é isto. Temos distintas microbiotas, distintas situações sanitárias e são indivíduos muito jovens e débiles que estão na fase de, né, que tenés que tener más fuerza y se mezcla y claro, con ficar enfermos. La industria porcina se encuentra en constante evolución, lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023 ofrece una experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción. Para evitar esto, en tus estrategias tú estás utilizando además, bueno, la aclimatación per se, pero en esa aclimatación
usas todas las estrategias que usamos en muchas partes del mundo, que sería vacunar, medicar. ¿Cómo es que tú, porque me imagino que esa misma estrategia es la que utilizamos también en la granja? ¿Qué es lo que tú estás recomendándonos, Guillermo, por favor? Bueno, es un poco diferente de cada situación. Depende de la presión de infección y depende de cuánto estamos teniendo de pierda en el matadero. Quando hace um problema muito grave, sim, o uso de estratégias medicamentosas se hace imprescindível. Por exemplo, uso de medicação em las hembras antes, né, de la aparição. Isto é interessante, temos um bom resultado. Quando temos o destete, também em um período de 2 semanas, né, uma medicação também estratégica, né, estratégica. Vale, mas não posso acá afirmar as estratégias porque sim, é uma questão muito customizada, né? Cada granja tendo uma situação. Agora, imprescindível é o uso de vacuna. Este sim, esse é imprescindível. É uma ferramenta que claro, temos que fazer uso. Agora, uma dose ou 2 doses depende também, depende da situação. Por exemplo, eu prefiro muitíssimo trabalhar com 2 doses, se é possível, com o manejo de la granja, se é possível, né? Trabalhamos com 2 doses. Por quê? Porque o efeito booster de uma vacuna é bueníssimo, é bueníssimo. Isso não podemos nunca dizer ao contrário. Agora, claro, quanto vou perder ou quanto vai me custar a segunda dose? Pensando em la situação de la criação, do manejo, né? Porque uma dose, al destete, é simples. A segunda dose, que é mais complexo. Aí, claro, aí temos que avaliar. Ter outras empresas aqui no Brasil, né, em Brasil, que fazem, por exemplo, uma vacuna no início do finish, né, do período final. Bueno, está com bom resultado, É um booster também. Então, a vacuna é imprescindível e o uso de medicação, sim, esse o uso ter que avaliar de forma muito pontual, mas é uma estratégia também. A toda nuestra audiencia, estamos así en un momento súper interesante de esta plática y quiero recordarles que por favor se suscriban a nuestro campus porcino. En él es donde ustedes van a tener acceso de todas las entrevistas que tenemos con todos nuestros diferentes invitados y lo pueden ustedes escuchar tranquilamente. Justamente con Luis Guillermo decíamos, bueno, es maravillosa esta forma de comunicarnos, ya que ustedes lo pueden escuchar cuando van manejando, cuando están en casa tranquilos, y de esta manera pueden pensar, pueden filosofar, vamos a decirle así, estas entrevistas y pueden ustedes pensar en sus propias granjas y cómo pueden aplicar estos consejos que nos dan nuestros invitados. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Continuamos contigo. Nos estabas justamente diciendo, y a mí me parece muy interesante esto de la dosis booster. Creo que es un concepto que no habíamos escuchado en general y que a mí me parece muy interesante porque, como tú dices, las pérdidas que nos está causando el simple hecho cuando iniciamos contigo la entrevista, lo que nos estás diciendo de esa pérdida tan importante. Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo que cada vez tenemos menos gente que nos puede ayudar en las granjas, entonces la segunda dosis, pero fíjate que ese concepto no lo había yo escuchado, me parece muy interesante. Si nos quieres, bueno, obviamente deberíamos todos de saber que es una dosis booster, pero ¿por qué? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Qué has visto? Que me imagino que con pérdidas y con una mejora en ganancia diaria. Pero ¿qué has visto tú para que nos hagas esta recomendación que me parece súper interesante? Adelante, por favor, Luis Guillermo. Bueno, nosotros tenemos con los estudios que se evalúan las respuestas, tanto las respuestas humorales cuanto las respuestas por células, mediadas por células, que cuando tenemos 2 doses de una vacuna, a proteção, sim, ela há um incremento importante. E veja, o micoplasma, ele vai a ser a infecção. Só que o que nós temos que estimular? Estimular as células protetivas, né? A imunidade protetora.
E quando hacemos uma segunda dose, lo estimulamos ainda mais o mecanismo de defesa de los animais. Isto, é claro, em imunologia não teremos dúvidas sobre isto. Agora, quando consideramos a via de aplicação, porque a via de aplicação são injetáveis, e temos que fazer uma segunda dose aonde os animais estão em transição, no período de transição, em nursery, e isto é muito complicado, porque a prática de manejo é complicada. Por isso que nós estamos performando agora, estamos fazendo estudos com vacunas orales para micoplasma. Então, vocês podem consultar alguns trabalhos que nosso grupo está fazendo. Estamos fazendo um protótipo, uma vacuna experimental oral, para que o guerreiro, a pessoa técnica, possa fazê-lo de uma forma muito tranquila via água de bebida, como se fazem medicações. Então, essa é uma novidade que coloco aqui para a audiência, que em pouco tempo, com o apoio de uma empresa, com o apoio de uma indústria, para que tenhamos essa ferramenta de imunoestimulação. É uma imunoestimulação, ou seja, usamos a cepa J, a cepa mais comum de micoplasma para as vacunas, e também usamos a mesma em uma solução oral que vai disponibilizar via conexão de mucosa, porque temos uma mucosa digestória conectando com a mucosa respiratória. E, claro, outras mucosas do corpo, do animal. E fazer um efeito que hace um incremento da proteção imunitária. Então, sim, eu creio que claro, quando temos as doses repetidas, há um efeito protetor importante para o micoplasma e outras enfermidades também. Agora, claro, muita gente acá vai falar, bueno, professor, uma dose está sendo suficiente para a minha situação. Claro, estou de acordo, porque sim, a vacuna é potente, e se tu desafio sanitário, se tua granja, tua situação permite uma dose, perfeito, porque as outras coisas estão muito bem controladas. Então, sim, uma dose é boníssimo e temos um efeito. Agora, se temos um desafio e queremos avançar um pouco mais, duas doses seria algo interessante. Creo que nos has dado, como dicen aquí en Quebec, touché, porque has dicho, todo lo demás está bien hecho. Y no todo el tiempo o no podemos o no tenemos la situación de producción como para hacer muchas cosas que tú lo acabas de decir, todo está bien hecho. Y cuando empiezas, pues como tú dices, bueno, leamos los puntos de MADEC, leamos el MacRebel, leamos un poquito de lo que nos solicita para bajar justamente todo lo que serían los desafíos de manejo, de estrés a nuestros animales. Y lo has dicho, y creo que ese es un punto que nuestro auditorio debe llevarse porque no siempre lo tenemos. Se nos está acabando el tiempo, Juan Guillermo, hemos estado platicando muy contentos, vamos súper bien, nos has dado recomendaciones, yo creo que súper importantes, y como tú lo has dicho, dependiendo de nuestro sistema tendremos que decidir, además de que si bien entiendo la vacuna oral, todavía está en experimentación, ¿verdad? Bueno, vamos a estar muy atentos de estos nuevos desarrollos. Oye, Juan Guillermo, como tú lo debes saber, tú fuiste nominado porque la gente te consideró que podrías justamente lo que has hecho, traernos información muy nueva, darnos una visión diferente de micoplasma, que a veces es lo que necesitamos, escuchar ideas nuevas, nuestra audiencia es lo que está buscando. ¿Qué me platican en Cerdocast? ¿Qué me ofrecen en Cerdocast? Si tú nos has realmente dado excelentes ideas. Entonces te voy a preguntar algo que siempre le preguntamos a nuestro entrevistado. ¿A quién nos recomendarías o qué libro o qué experiencia tuya nos recomendarías a quien te estamos escuchando que en un momento determinado piensas que puede aportar o que nos cambió, que te cambió y dijiste, esto quiero aportarle al público de Cerdocast? Como fonte de informação, há artículos e coisas em la web que são preciosas.
claro, en la web tiene que ter um discernimento interessante, mas sim, nosotros quando hablamos de algo técnico, me gusta muitíssimo ver o que há de novidade em la ciência. Claro, sou investigador, não? Então é natural que nós vamos recorrer a los sitios que tenés artículos científicos e coisas assim. Mas pensando também em personas, creio que uma sugerência para vosotros seria falar também, pensando em respiratório, no tema da influenza. No tema da influenza é um problema de todos e também essa interface com a saúde pública. Esta interface com a saúde pública é algo muito preocupante e também para nós em Cerdos, hasta 2009, Brasil não se falava nada de influenza e quando houve o brote em México e na influenza pandêmica, hoje, porque minha formação, sou veterinário hasta tempo, não falávamos de influenza, nada. E se cambiou muitíssimo isto, e hoje a influenza, sim, é uma enfermidade importantíssima, e buscamos soluções vacunais para a influenza, e não temos tantas armas assim, tantas ferramentas. Creio que puedes explorar ese tema también. Te agradezco, yo creo que sí es un punto bien importante, como tú dices, por la salud pública y también para poder explicarle si no, porque también nos escuchan otras personas dentro de la industria porcina y que creo que es un tema que no hemos terminado de aclarar. Si tú platicas como veterinario directamente, tú, Luis Guillermo, lo explicamos, o Laura Batista u otra persona, pero a veces se hacen, vamos a llamarle lo que decimos, ¿no? Las leyendas urbanas de qué es lo que realmente no pasa. Entonces me parece excelente, te agradezco muchísimo porque vamos a tomar en cuenta tu sugerencia. Yo creo que para Cerdocast va a ser súper importante para nuestro campus que tenemos educativo, así que te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra cosa final que quieras comentarnos, Luis Guillermo? Quero agradecer a vosotros por la oportunidade. É uma oportunidade preciosa que tenho de falar contigo. Fiquei muito satisfeito, muito contento. Claro, estou à disposição, assim como a universidade aqui na Espanha também, para enfim, receber as perguntas dos veterinários, investigadores, estudantes que queiram, né? Deixo meu contato à disposição, tanto em Brasil como acá, claro, para mim vai ser uma alegria, né? Meu correio eletrônico é luis, com S, né? .guilherme, unesp.br, de Brasil. Então, estou disponível para claro, nosso mundo tenhamos acá para transferir informações que seja possível. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento. Ha sido súper interesante y creo que nuestra audiencia va a quedar encantada de poder escuchar todo esto y sobre todo tu disponibilidad de dar tu correo y de poder que se puedan comunicar contigo. Te agradezco muchísimo, Luis Guillermo. Seguiremos en contacto, eso es seguro. Y pues nos vemos muy pronto, ya sea en tu país o en alguna otra reunión que nos toque compartir.